Olá, sejam bem-vindos ao JR Trade. Esse é o nosso espaço para falar de publicidade, marketing e comunicação das marcas. O programa de hoje vai falar de uma das maiores agências de publicidade do Brasil, a Talent Marcel. E quem está com a gente hoje para dar mais informações, inclusive sobre os bastidores de como a coisa funciona, é o Gustavo Mayrink, que é Head de Conteúdo, que vai falar inclusive sobre a importância do planejamento de todas as campanhas. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Fábio. Um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre o nosso mercado. O JR Trade vai ao ar toda quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Ô Gustavo, me diga uma coisa, você já tem algumas décadas de trabalho com a publicidade, né? De hoje que vocês já estão aí no ramo. Só que tem um momento que vocês se juntam com um grupo internacional gigante, digamos assim. A partir daí, as coisas mudam, ficam maiores, melhores, como é que é isso? Sim, a Talent é uma agência nascida nos anos 80, né? Uma agência de DNA brasileiro, né? Que sempre esteve presente na cultura brasileira. Mas com a evolução do mercado, ela, enfim, começou a fazer mudanças estratégicas e começou a fazer parte de um Grupo Publicis, que é um grupo francês. Atualmente é o maior grupo de comunicação e publicidade do mundo. E, obviamente, isso trouxe uma série de benefícios para a agência, né? Você faz parte de uma cadeia global de produtores de conteúdo, de ferramentas, de acesso a outras culturas e a outros mercados, né? Então, isso, de certa forma, eleva o nível dos nossos trabalhos a partir do momento que eu estou conectado com as principais agências do mundo a partir do Grupo Publicis, né? Então, foi uma mudança importante, uma mudança que a maioria do mercado acabou fazendo mais cedo ou mais tarde, né? Mas que traz uma série de benefícios para o nosso trabalho. Agora é interessante ouvir você dizer que começaram lá nos anos 80. Aí eu me imagino quando publicidade para mim era rádio, televisão e jornal. Uhum. Só que hoje a publicidade está em tudo quanto é canto, né? Que a Sim. gente olha nos nossos smartphones. Deve ter mudado muito de lá para cá, né? Mudou, mas parte da essência do que movia a Talent dos anos 80 continua presente até hoje, que é a capacidade de estar na boca das pessoas. Legal. Né? A capacidade de gerar memes, de ficar na memória, na lembrança das pessoas. Então, todo mundo deve lembrar da bonita camisa do Fernandinho, que aquilo ali não é uma Brastemp, fuja do mico. Pergunta lá no Poço Ipiranga, né? Então acho que... São bordões todos de vocês? Todos os bordões da Talent. A Talent tem uma série de campanhas, histórias icônicas que ficam guardadas na memória do brasileiro. Bonita camisa Fernandinho, aí o pessoal falava, a do senhor também é linda. A do senhor também é linda. Né? Tá vendo? E curiosamente o protagonista dessa campanha, ele abriu um restaurante aqui em São Paulo, o Nelos. Né, que é uma cantina italiana clássica, e quando você chega lá, até hoje tem lá as fotos dele na campanha. Que legal. Ele ficou tão famoso, o restaurante ficou tão famoso quanto a campanha. Né? Olha só, não é a primeira vez que vocês vêm aqui. Inclusive o João Live, que agora passou a ser o chairman da agência, já esteve aqui conosco, inclusive com a Lica Bueno na função de CEO. Né? Agora, como é que está sendo essas transformações, esses remanejamentos? O que isso agrega para vocês? É uma mudança importante, né? Eu conheço a Lica há mais de 10 anos, a gente trabalhou junto numa outra agência, a Finasca, e eu pude acompanhar a mudança dela de agência quando ela foi para o Facebook, foi uma das primeiras executivas a deixar o mercado publicitário e atuar numa plataforma, né? Acho que ela ficou lá por volta de 5 anos, então obviamente ela teve uma experiência muito rica, né? Uma experiência numa companhia americana, com outro tipo de atribuições, entregas. Depois acompanhei também a ida dela para a Suno, onde ela, enfim, criou uma agência nova, já com um modelo diferente dos formatos tradicionais. Eu acho que a chegada dela está trazendo uma mudança de comportamento, de visão muito interessante para todo mundo lá. Né? Era uma pessoa muito prática, muito objetiva e ao mesmo tempo muito colaborativa. Ela ouve todo mundo, ela dá poder de decisão para todo mundo, ela acredita muito num processo de construção colaborativo, complementar, onde todo mundo tem seu papel e todo mundo pode ouvir o outro para construir um caminho mais efetivo para todas as nossas marcas. Você falou dos colegas, agora fala um pouquinho de você. Como é que é um pouco a tua carreira, Gustavo Mayrink, que é Head de Conteúdo, que, vamos ser sinceros, é uma baita de uma responsabilidade. Pois é, hoje o conteúdo é tudo, né? Eu costumo dizer que eu entrei na publicidade pela porta lateral. A porta lateral que hoje, na verdade, é uma das portas principais. Eu tive o privilégio de nascer numa casa... O meu pai era jornalista e minha mãe era publicitária. Olha só. Então eu cresci nessa efervescência de referências culturais, de histórias, de livros e revistas que ficavam espalhados pela casa e
decidi seguir pelo mesmo caminho. Para não correr o risco de agradar um ou agradar outro, eu resolvi escolher o caminho do meio. E eu fiz rádio e TV. Falei, cara, não vou ser publicitário, não vou ser jornalista, mas eu vou ser alguma coisa ali no meio, né? E também acabei não trabalhando com rádio e TV, mas em 2000 e pouco eu fui chamado para fazer uma revista na agência África. A África estava fazendo 1 ano de agência e eles queriam fazer uma revista para contar um pouco a história da agência, contar um pouco a história das pessoas, alguns cases. E a gente passou 2 meses na agência com uma mini redação para produzir o conteúdo da revista. Tá. E eu acabei entrevistando praticamente a agência inteira, conhecendo os bastidores, conhecendo tudo que eles faziam. E aquilo me deu um estalo, falando, cara, eu acho que eu quero fazer isso. Que era a junção de publicidade com jornalismo, que viria a ser o que é hoje, que a gente chama de conteúdo, né? Então, a partir dali, enfim, depois fui para uma agência digital, que foi super importante para também aprender um pouco sobre o mercado digital, já que conteúdo naquela época era ainda muito offline, né? Era revista, era de repente um site, mas era ainda muito offline. Depois acabei indo para a FNAS, onde fiquei quase 10 anos, e aí a minha carreira, enfim, encontrou esse rumo de fazer essa junção do jornalismo com a publicidade, que hoje é o que a gente chama de conteúdo, e que é uma disciplina super importante na estratégia de todas as marcas. Fundamental, né? Agora, me diga uma coisa, recentemente vocês fizeram um projeto para o grupo CCR e para o VLT do Rio de Janeiro, que envolve uma questão de audiodescrição, justamente para pessoas que são cegas ou que têm baixa acuidade visual. Qual que é a importância desse tipo de ferramenta, de tecnologia, porque isso é acessibilidade, né? Sensacional. Sim, sim. A CCR é uma empresa que se preocupa muito com acessibilidade, né? Enfim, uma empresa que transporta 30 milhões de pessoas por ano, né? Então, a acessibilidade é muito importante, né? A própria questão da mobilidade tem mudado muito nos últimos tempos, né? E esse projeto ele veio de encontro com a necessidade de a gente mostrar ou dar acesso a uma experiência maravilhosa, que é você pegar o VLT no Rio de Janeiro e passar pelos principais pontos turísticos da cidade. Então você passa pelo Museu da Manhã, você passa pela Biblioteca Nacional, você passa pelo Teatro Municipal, e é uma experiência estritamente visual. Mas, cara, como que a gente pode ampliar a percepção dessa experiência para outros públicos? Foi aí que a gente teve essa ideia de fazer um áudio, né, um audio guide super detalhado para contar como que é esse trajeto, com riqueza de detalhes, com um trabalho de trilha sonora de fundo para trazer contexto, né? Então isso foi um projeto que a gente gostou muito de ter feito, né? Teve, enfim, uma repercussão muito boa e acho que é mais um exemplo de como a publicidade tem esse poder de trazer um papel social, de poder ajudar as pessoas e de ter uma contribuição para o entorno, além de uma relação comercial, né? Eu acho que a publicidade tem esse poder de transformar um pouco o entorno, a sociedade, a partir de iniciativas como essa. Que isso vire moda, né? Não só moda, eu acho que é Muito mais do que bacana. moda, né? Devia ser uma premissa, né? Exato, consolidado Exatamente. mesmo, exatamente. Porque moda passa, né? Sim, sim. E isso pode chegar para Acho que é uma premissa e acho que é uma premissa que está cada vez mais presente nas marcas, nas companhias, nas agências. Não é mais apenas uma linha numa planilha que você tem que ticar. Eu acho que, na verdade, em muitos dos casos, ela é a motivação principal de uma campanha ou de um insight, né? É o poder de você poder transformar a vida das pessoas com uma iniciativa social, uma iniciativa agregadora, uma iniciativa que tem impacto real na vida das pessoas. Olha só, ainda nesse ano, a Carol Scorel passou por aqui também e ela falou sobre uma estratégia, um setor importante de vocês, que é a parte do BI, isso relacionado à inovação. Traduz para mim o que é isso e como é que funciona. O BI, hoje em dia, ele é uma pessoa, um departamento, né, uma disciplina muito importante para quem trabalha com comunicação, porque ele traduz dados, ele olha para tudo que está acontecendo sob o ponto de vista de dados e tenta transformar isso em insights estratégicos, insights criativos e principalmente insights de negócios, né? Então, não adianta você ter um monte de ferramenta, um monte de gente olhando para os dados se você não consegue traduzir isso internamente para o seu cliente, para o seu mercado, de uma maneira facilmente compreensível e que possa, de fato, ser aplicada a partir de que tudo foi coletado nessa infinitude de dados que a gente está presente todos os dias, né? Engajamento. Isso para vocês é algo extremamente sério e importante que vocês contribuíram, inclusive, para esse conceito aqui, né? Quando eu falo das campanhas icônicas da Talent, a gente está falando de engajamento, né? Quando você vê um bordão de 30, 40 anos atrás ser repetido, quando você vê até hoje as pessoas falando, pergunta lá no Poço Ipiranga, de certa forma eu estou falando de engajamento, claro, né?
Então, eu acho que engajamento é a capacidade que uma marca, ou que uma agência, ou que o movimento tem de entender um contexto cultural específico e fazer parte dele de uma maneira orgânica, né? Eu acho que hoje a gente fala muito de conversas, a gente fala muito de contexto, muito do que acontece nas redes alimenta o que as marcas vão fazer, mas no final do dia você tem que ter ali um ponto de vista claro, uma proposta de conversa e de valor para a sua audiência e que mostre principalmente que a sua marca está apta a conversar e a dialogar com o seu público em todos os pontos de contato que ela tiver. O interessante é que o conceito de engajamento ele está muito atrelado hoje, inclusive, às práticas, né? Eu acho que aí o limite entre a prática de ESG, creio eu, que seja muito tênue ou certamente até se entrelaça. Né? As pessoas procuram hoje produtos que tenham de fato uma referência no que diz respeito ao meio ambiente, causas sociais e a publicidade pega isso muito facilmente e transforma isso em algo fácil da gente digerir, né? Sim, é muito importante os valores de uma marca, de uma companhia, estarem atrelados ao que a sociedade espera, né? Então, a importância de uma marca se posicionar, a importância de uma marca ter seus princípios e suas práticas, seja de ESG, como de outros indicadores sociais, muito bem estabelecidas, muito clara e que possam ser facilmente percebidas pela audiência, né? Não basta você só mostrar uma coisa, você tem que fazer, né? Não basta você só ter o discurso, você tem que ter a prática, você tem que, de fato, colocar as coisas funcionando. Você acha que ao longo desses anos todos, a forma de se pensar uma campanha publicitária, uma estratégia, ela mudou? Porque as ferramentas são absurdamente variadas. Sim, eu acho que ela mudou e ela muda a cada dia, É né? mesmo? Ela tem, obviamente, uma linha que é uma linha macro que muda muito pouco, né? Que você fala de insight, você fala de estratégia, você fala de público-alvo, você fala do seu objetivo. Esses valores mais amplos, eles não mudam. Mas a maneira que você constrói isso muda a cada dia. Muda de acordo com o produto que você vai vender, muda de acordo com o público que você quer falar, muda de acordo com o contexto que aquela marca está inserido, né? Então eu acho que o processo de criação de uma campanha, ele está mudando a cada dia e eu acho que ele tem que ser assim mesmo. Eu acho que ele tem que mudar, tem que ser uma coisa híbrida, tem que ser uma coisa flexível e principalmente cada vez mais colaborativa, né? Eu acho que a criatividade é um bem fundamental para a nossa indústria, né? Mas eu não acredito mais que a criatividade ela só venha de um lugar, ela não venha só de uma sala. Eu acho que a criatividade ela tem que estar presente em todos os lugares e a partir de todas as pessoas. Claro que eu vou ter um especialista que vai transformar essa minha criatividade num craft, num filme, em alguma coisa linda. Ou um redator que vai transformar aquilo num texto maravilhoso. Mas a criatividade como uma coisa maior, que rege todas as tomadas de decisão de uma agência, eu acho que ela pode e deve vir de todos os lugares e de todas as pessoas. Porque só assim a gente vai ter uma indústria mais diversa, com determinados pontos de vista, com variados pontos de vista, e aí sim a gente vai fazer uma comunicação que reflita mais a nossa sociedade e os milhares de públicos que a gente tem para comunicar. Eu fico imaginando o trabalho que deve ter por trás de uma campanha publicitária quando você se depara com uma marca pela primeira vez. Eu acho que a forma com a qual vocês têm que conhecer as entranhas desse produto, desse grupo, o discurso, não deve ser brincadeira. Acho que vocês têm que ter um processo de imersão muito grande, né? Sim, sim. A gente tem esse processo de imersão contínuo com as próprias marcas que a gente atende. Sim. Porque ela está sempre se transformando e o nosso público, o público consumidor dessa marca está sempre se transformando. E quando a gente recebe, a gente tem a possibilidade de atender uma marca nova, de fato, é uma imersão, né, uma imersão profunda, uma imersão que até pouco tempo atrás ficava muito numa coisa teórica e que agora a gente tenta adaptar à prática. Ou seja, visitar o cliente, visitar o modelo de negócio do cliente, ir para a rua, ouvir pessoas que estão em contato diretamente com esse produto, né? Não ficar só num estudo teórico, né? Eu acho que cada vez mais a experiência, o contato com as pessoas, a emulação de situações onde o nosso cliente está envolvido é fundamental para a gente ter mais informação, mais insights e trazer essa camada de vida real que é fundamental para a publicidade. Hoje nós falamos com o Gustavo Mayrink, que é head de conteúdo da Talent Marcel, uma das maiores agências de publicidade do Brasil. Ô Gustavo, podcast é algo que vocês estão investindo bastante. Como é que vocês veem esse fenômeno que particularmente eu acho uma delícia?
Eu também acho, eu vim para cá ouvindo o podcast, né, para passar o tempo e para me informar. Coincidentemente hoje a gente subiu um podcast para uma das nossas marcas, em parceria com a Óbvios, que é uma agência de conteúdo, podcast para Monange, sobre autocuidado, né, sobre saúde mental e saúde física da mulher, né? Então, eu acho que o podcast é uma ferramenta fundamental para eu poder aprofundar uma história que não cabe num filme de 30. Para eu trazer um pouco mais de contexto, para eu trazer uma linha narrativa mais aprofundada, para falar de diversos assuntos que são importantes para o público de uma marca, né? Então, eu sou fã de podcast, a gente faz muito para nossas marcas, já fizemos parcerias com a Rádio Novelo, que enfim, é uma referência no mercado, estamos fazendo esse projeto agora também para Coty. E eu acho que o podcast ele já está numa outra, ele já não é uma novidade, para mim ele já está estabelecido. Eu acho que o grande desafio agora das marcas e dos produtores de conteúdo de podcast é se diferenciar, né? Porque hoje em dia tem podcast, assim, é um podcast por dia surgindo e é muito difícil você criar uma diferenciação, né? Falando com os produtores de podcast, eles dividiram que é muito difícil você criar um produto novo. As pessoas não têm mais espaço para consumir um podcast novo, né? Obviamente vão surgir, mas o produto escalou de uma maneira tão grande que o grande objetivo agora o grande desafio agora é você se diferenciar dentro de tantas opções. E você só consegue diferenciação com qualidade editorial, com conteúdo bom, com, enfim, conteúdo que atraia a atenção de um consumidor de conteúdo, de um ouvinte de podcast, dentre as infinitas possibilidades que ele tem de consumir, né? Então, mais uma vez, vira uma mídia que surgiu como inovação, mas que hoje já está massificada e imprime os mesmos desafios para as mídias de massa que a gente tem já há um pouco mais de tempo. Fala para mim uma coisa. O Caçador de Gambiarras. Eu achei esse título sensacional. Explica pra gente o que é isso. O Caçador de Gambiarras foi um projeto que a gente fez para a Tigre, né? Um dos nossos clientes. A gente precisava se conectar com um público mais jovem, né? A Tigre é uma empresa que tem mais de 80 anos, né? Que tem é líder no seu segmento, e a gente tinha o objetivo de mostrar a Tigre para um público mais jovem. Então a gente pensou num projeto de conteúdo. E a gente, quando começou a estudar os caminhos que nos levariam a chegar a um conceito, a gente se lembrou e a gente viu que o brasileiro ama uma gambiarra. Você procura gambiarras de internet, gambiarras de pedreiro, aparecem as coisas mais maravilhosas do mundo. E nisso o brasileiro, de fato, é o mais criativo, é o mais original. E a gente falou, cara, vamos fazer um projeto para falar de gambiarras. Por que as pessoas fazem? Como que elas chegam nessas ideias? E, obviamente, para comprovar que uma gambiarra ela sempre vai dar ruim no final, né? Ela serve ali de improviso no momento, mas depois quem faz gambiarra no final, enfim, sempre sai perdendo. E daí a gente chegou nesse território, mas faltava uma pessoa certa para falar de gambiarra. Certo. Daí a gente se lembrou do Paulo Vieira, que já fala de gambiarra nas redes dele, né? Ele tem uma thread infinita no Twitter chamada Pablo e Luizão, que é a história do pai dele com o melhor amigo do pai dele, que é só sobre gambiarra. É todas as maracutaias que eles se metem, é todas as improvisos que eles fazem. Isso é uma thread infinita no Twitter, que ele vai atualizando. Então ele falou, cara, se for para falar de gambiarra no ambiente de redes sociais, só tem uma pessoa que possa falar disso, que é o Paulo Vieira. Então a gente falou com ele adorou o projeto, e o mais legal é que a gente combinou, Paulo, você não vai ser o apresentador do projeto, você vai criar junto com a gente. A gente quer ouvir o que você tem para dizer, você fala disso o tempo todo. E aí eu acho que entra uma coisa muito legal, que são os projetos onde você cocria, né? Você não é mais a agência criando uma coisa e dando para alguém executar. É ouvindo, é trocando, é fazendo um processo de criação muito mais colaborativo e participativo. Foi por isso que deu certo. O Paulo topou participar, topou criar junto com a gente e a campanha foi um sucesso. Enfim, a gente adorou ter feito. Foram 4 episódios de 5 minutos cada, o que é uma coisa... Sim. É um tempo bastante grande para conteúdo, né? E teve, enfim, quase 40 milhões de views e foi um barato ter feito. Como é que você vê, então, essa participação de um influencer numa campanha? Isso é alguém que chegou, pelo menos com esse título, para nós, de uma certa forma recente, mas ele veio para ficar, né? Eu nem acho que é recente, eu acho que o influencer existe há muito tempo na publicidade. Tinha uma outra forma. Tinha uma outra forma, mas o papel era o mesmo, era empregar credibilidade e valores perante a um produto que ele está anunciando, né? Quando você vê uma campanha, sei lá, do Chico Anísio, dos anos 70, segurando uma Havaianas... Ele era um influencer. Ele era um influencer, né? O que mudou, obviamente, foi a maneira e como você executa esse poder de influência, né? E que hoje está muito
pautado por métricas e a capacidade de entrega de um conteúdo, né? Por isso que a gente tenta diferenciar um pouco um influencer e um creator, que é um criador de conteúdo, Certo. que obviamente podem conviver juntos. Às vezes o influencer é um criador de conteúdo, mas eu acho que a gente está num momento onde o conteúdo e o contexto que esse conteúdo traz para uma determinada comunidade, para um determinado público, é muito mais importante do que o cara ter milhões de seguidores e aquilo não fazer sentido para a sua estratégia. Obviamente é importante, todo mundo hoje virou um broadcaster, todo mundo virou um produtor de conteúdo, né? As métricas mostram que se você tem mais de 1.000 seguidores, você teoricamente já é um influencer, né? Então o Brasil tem acho que 10 milhões de influenciadores a partir dessa métrica, mas o que importa, o que vai importar cada vez mais, é a qualidade de conteúdo, como ele se conecta com o seu público e o contexto que ele está apresentado entre uma marca e o seu consumidor. Você falou uma palavra-chave agora, qualidade. Isso vocês têm que perseguir o tempo inteiro, porque não é só a qualidade do seu produto que é apresentado, mas é o conceito que está embasando tudo isso, né? Sim, a qualidade é uma excelência que toda agência busca, e a Talent não é diferente. O que torna esse processo cada vez mais complexo e difícil é o timing. Hoje em dia eu acho que publicidade, conteúdo, comunicação é sobre timing, contexto e cultura, né? A gente trabalhou durante muito tempo com uma régua de tempo, execução, criação muito mais esparsa. Tinha esse tempo para tomar decisões. Hoje isso não existe mais. As coisas acontecem ao mesmo tempo. Às vezes eu estou pensando numa campanha de manhã, à tarde ela já não faz mais sentido. Você tem que parar, você tem que rever, né? Então, a qualidade dentro desse processo, ela vira uma coisa muito mais complexa, muito mais difícil. Mas a gente, obviamente, vai estar sempre buscando, porque senão, se não tiver qualidade, não vai ter engajamento, não vai ter relevância cultural, ninguém vai lembrar. Se eu te perguntar como que a Talent Marcel enxerga, de certa forma, o futuro da publicidade, o futuro para você pode ser na hora que você sair daqui, entrar no carro, voltar, e não necessariamente daqui 6 meses, 1 ano. Né, exatamente. O futuro da publicidade pode ser eu entrar no táxi para voltar para casa, eu abrir uma rede social e de repente foi uma coisa muito importante, muito legal, dividir com meus amigos o trabalho e a partir dali a gente criar uma campanha, né? Eu acho que o futuro da publicidade, eu acho que o mercado como um todo está num processo profundo de transformação, né? Sejam as grandes agências, seja o surgimento de agências independentes, né? Sejam os grandes grupos, mas a gente está num momento de profunda transformação, onde o que mais importa é você ter rapidez, agilidade, efetividade e entender o zeitgeist cultural que a gente está vivendo, né? Eu acho que as coisas estão mudando muito rapidamente. Surgem a cada momento novas redes. Agora as redes sociais estão indo para um caminho de redes ultra nichadas, né? Então aquele conceito de rede social que a gente conheceu como uma possibilidade de você trocar experiências com pessoas que você tem afinidade de gostos, ela está cada vez mais acabando, né? As próprias plataformas, você não vê mais conteúdo que seus amigos e sua família posta. Você vê conteúdos que o algoritmo te entrega, que seguem algum critério ali de seleção, mas a rede social, como a gente conheceu, como ela nasceu, ela já não existe mais, né? E o que vai importar, no final das contas, é a relevância do conteúdo, né? Então, por isso a importância da gente ter um conteúdo relevante, independente da rede que eu vou estar atuando. Como é que tem sido a chegada dessa nova moçada para trabalhar? Porque as experiências que eu tenho, por exemplo, eles vêm com as anteninhas extremamente sensíveis, é um pessoal que saca muita coisa. E para vocês, como é que tem sido essa chegada? Esse pessoal já vai para a linha de frente? Como é que é isso? Essa chegada é muito bem-vinda, necessária, cada vez mais importante. Eu também adoro essa troca de gerações e de referências, né? Então, eu ainda sou o cara que lê o jornal impresso, e aí tira um barato da minha cara. Ó, o tiozinho do jornal. Ao mesmo tempo, eu adoro trocar com uma pessoa jovem que vai mostrar a última tendência do TikTok, vai mostrar uma trend que eu não conhecia. Então, acho que essa troca é fundamental, né? E você ter um grupo diverso e a diversidade de todos os sentidos, de formação, de raça, enfim, de tudo é muito importante para você criar um grupo de trabalho coeso e que possa se complementar, né? Então, eu acho fundamental, cada vez mais é importante a gente ter pessoas mais novas e pessoas com formações diferentes, né? Eu acho que antes era muito assim, publicitário era uma formação só, um pouco ali, jornalista tinha um pouco ali de papel, mas hoje em dia não, isso é muito mais amplo, mais aberto, e
que eu acho riquíssimo você trabalhar certeza. com um cara que estudou filosofia, um cara que estudou história, alguém que estudou moda, né? Eu acho que isso deixa o ambiente mais rico, mais diverso, e a capacidade de você criar soluções mais verdadeiras, ela aumenta. Legal. Gustavo Mayrink, Head de Conteúdo da Talent Marcel, muitíssimo obrigado por ter participado desse JR Trade com a gente, viu? Foi muito bom. Eu que agradeço e até uma próxima. Valeu! E o JR Trade vai ficando por aqui. Esse é o nosso espaço para falar de publicidade, marketing e comunicação das marcas. E olha só, você pode encontrar um programa sempre às quarta-feiras, a partir das 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Inclusive, lá tem todo o acervo do programa, viu? Muitíssimo obrigado pela sua atenção, pela sua companhia. E até o próximo programa. Tchau, tchau.